Gente, hoje no Incomoda eu vou conversar com ela que é bancária, arquiteta, mãe de 2 filhos. Recentemente voltou ao Partido dos Trabalhadores, o PT, e primeira e única governadora deste estado. Eu vou conversar com Ana Júlia Carepa. Ana Júlia, muito obrigada por ter topado. Eu fico muito feliz de estar conversando com você. Eu quero te cumprimentar todos que nos assistem, que nos ouvem, né, e dizer que é um momento de gratidão também. É uma alegria, já lhe conhecia de nome, né, sua fama, a competência, e fico feliz de ser entrevistada por uma mulher também, jornalista de sucesso, em um programa importante. Muito obrigada. O nosso primeiro tema é uma arquiteta e bancária entrando na política. Você tem uma história como arquiteta e bancária que muitas pessoas não conhecem, porque quando você entrou na vida pública, né, quando você entrou na política em 1992, você deslanchou. Veio como vereadora, largou o cargo de vereadora porque foi eleita como deputada federal, tentou Senado, não se elegeu com 500 mil de votos, depois veio como vice-prefeita, né? Depois tentou o Senado, teve mais de 1 milhão de votos. E fui deputada federal também. E foi deputada federal. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi para você entrar na política, Ana. Bom, primeiro, que bom essa oportunidade de falar de uma história que pouca gente conhece, porque as pessoas conhecem mais aquilo que tem visibilidade maior, né? Mas a minha história, eu digo que acho que deu um start na minha vida política, foi um processo que eu nem entendia. Foi quando, muito criança, eu fui a única dos 7 filhos dos meus pais a ver meu pai ser preso pela ditadura militar, a ver meu pai ser levado por homens, né, com metralhadora, e eu não estava entendendo nada. Você viu a cena? Eu vi a cena, entendeu? Então eu fui a única dos filhos que vi, e eu sou a 4ª filha, né? E é lógico que eu não estava entendendo, eu tinha 5, 6 anos, então como é que eu vou entender uma coisa dessa? Isso foi aqui em Belém? Ana? Aqui em Belém, meu pai era secretário. Anos e anos depois eu fui entender, né, o que foi a ditadura militar, né, que foi um período no nosso país onde as liberdades democráticas elas não existiram, onde as pessoas não podiam pensar diferente daquilo que os militares achavam que eles pensam diferente deles, enfim. E meu pai era secretário de obras de um governo democrático. Eu era nem um homem de esquerda, depois eu fui perceber, né? E meu pai, ele falava, né, horrores da ditadura militar, e eu fui começar a me informar. Então meu pai foi preso simplesmente por ser secretário. Montaram um processo como a ditadura fez, né? Na época nem se falava em fake, imagina. Fake é uma coisa recente, mas era um processo falso, um processo com bases falsas, né? Era uma mentira que eles montaram para poder, como eles fizeram com todos os secretários. Era assim que eles atingiam as pessoas, a honra das pessoas. Infelizmente, as pessoas... Para justificar as prisões. Justificar prisões. Eu acho que as pessoas podiam, principalmente a turma mais jovem, devia estudar um pouquinho mais a nossa história verdadeira para saber o quão negativo foi para a democracia e para o desenvolvimento do país a ditadura militar. A ditadura militar não fez bem para o país, né? De start a obras de infraestrutura, mas elas podiam acontecer na democracia. Perseguição. E perseguição, ele perdeu o trabalho, ele perdeu o cargo, e ele foi recuperar uma parte dessa compensação mais de 30 anos depois, já com a Comissão da Verdade, que foi criada, né, e que meu pai teve a recuperação, teve alguma indenização, digamos, que nunca é total, em relação às perdas que as pessoas sentem. Então, acho que o meu start começou ali. E eu fui uma pessoa que, desde a época da universidade, participava da luta para a melhoria do curso, para a melhoria da educação. Fui presidente do Centro Acadêmico de Arquitetura. Na época, nós reconstruímos o Centro Acadêmico. Por quê? Porque a ditadura tinha fechado todas as entidades estudantis e nós fizemos a primeira eleição do Centro Acadêmico Livre de Arquitetura. É engraçado que a palavra livre aí era uma reafirmação de que precisava ser livre. Livre no sentido de
porque nós estávamos ali não por conta do governo, não por conta da direção da universidade, né? Mas estávamos ali pelo curso, pelos estudantes, na melhoria da educação. E ali começou minha militância estudantil, luta pela educação pública de qualidade, pela democracia, a luta pela democracia. Me lembro quando mataram o César Leite, que depois, né, a gente veio conhecer a Sandra Leite, irmã dele, ela chegou inclusive a participar tanto da administração da Prefeitura de Belém, quando eu fui vice-prefeita junto com o prefeito Edmilson, o primeiro mandato do Edmilson, e a Sandra Leite também trabalhou no meu governo, né? Então, eu vi isso, eu participei das manifestações contra o assassinato que tinha sido em função de um agente da ditadura militar, né? Aqueles que não eram estudantes da universidade, que estavam ali só para observar, né, a movimentação dos estudantes, a organização dos estudantes para denunciar. E uma arma acabou matando um jovem sonhador, né, um jovem estudante, uma coisa terrível. E aqui começou o movimento estudantil, aí depois, lá mesmo na universidade, como eu fazia arquitetura, né, a gente começou também a se envolver com a comunidade, tinha um projeto de pesquisa, luta pelo direito de morar, eu participava junto com a comunidade dessa luta, né, ajudando essa população em reuniões com a comunidade. Depois eu fui participar do movimento sindical bancário. Por quê? Porque eu passei no concurso do Banco do Brasil, eu primeiro fui trabalhar lá em Itaituba, aí 2 anos depois eu pude pedir minha transferência, vim trabalhar em Castanhal, e as pessoas não sabem dessa dificuldade toda, porque quero te dizer que quando eu fui trabalhar em Itaituba, eu engravidei do meu primeiro filho, imagina. Aí vim aqui, passei um tempo aqui, emprestada, digamos assim, trabalhando na agência, só para esse tempo de gravidez, depois eu voltei para Itaituba. Né? E quando eu vim para Castanhal, eu fiquei até morando com os meus pais, eu tinha separado, e eu ia e voltava para Castanhal todos os dias, uma vez ou outra só, que eu dormia lá em Castanhal, ficava lá na cidade de Castanhal. Depois disso, eu comecei a participar, com filho bebê, né? Depois disso, eu comecei a participar já, quando eu consegui transferência para o SESEC, na época era SESEC, hoje é uma unidade do banco ali na Humaitá, né? Eu comecei a participar do movimento sindical, enquanto oposição sindical. Eu não sei, né, o que foi ser sindicalista liberada, como eu digo. Eu trabalhava as minhas horas no banco, saía depois, ia nas agências conversar com os colegas, conversar sobre as nossas condições de trabalho, a questão salarial. Então, eu comecei a participar do movimento sindical bancário, e aí também a gente acaba ganhando projeção, né? Eu também participei do movimento de mulheres. Eu quero te dizer que eu participei do MMCC, Movimento de Mulheres do Campo da Cidade. Eu lembro quando nós conversávamos, né, nós reuníamos lá oh meu Deus, agora assim que eu lembrar Tá. a rua, né, lá do Jurunas, da Estrada Nova. E nós dialogávamos com as mulheres, exatamente da importância da organização das mulheres, da luta pelos direitos. E eu lembro que tinha uma fábrica ali de castanha e eram condições extremamente precárias de trabalho. E as mulheres decidiram fazer greve. Eu lembro muito bem que eu era ainda estudante, eu não tinha eu era só uma lutadora, uma semeadora de sonhos que buscava melhorar, ajudar as pessoas a se organizarem para melhorar a sua vida. E eu subia no banquinho, na frente da fábrica, para apoiar aquela greve de mulheres ali por melhores condições de trabalho, por condições de trabalho dignas ali na fábrica de castanha. Aí, como eu te falei, aí teve a questão do movimento sindical, né, que aí eu fui para o interior, voltei e comecei a fazer a luta sindical. E essa luta sindical acabou dando uma visibilidade. Por quê? Porque os bancários têm uma database unificada a nível nacional e tiveram muitas greves, né? E esse movimento era forte. Nós juntávamos com petroleiros, porque os petroleiros têm a database deles junto com a nossa, né? No mesmo mês.
Então, assim, nós fizemos grandes lutas, né? Tivemos também grandes conquistas, a luta pela defesa dos bancos públicos. E um belo dia alguém me disse para eu ser candidata. E eu falei assim, você está sonhando. Não, de jeito nenhum. Eu adoro fazer campanha, mas eu ser candidata, nada disso. Só que em 92 me pediram para ser candidata. Eu digo, por livre e espontânea pressão, eu fui ser a primeira vez candidata a vereadora de Belém. Agora a gente vai entrar no nosso tema 2, que é como a Ana Júlia chegou a ser a primeira governadora do estado do Pará.